Digam graças a Deus. Então nós vamos ler Marcos capítulo 6, do 30 ao 44, que fala a respeito da multiplicação dos pães e dos peixes. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. E a multidão viu-os partir, e muitos o conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que eles, e aproximavam-se dele. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto, e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vão aos lugares e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm que comer. Ele, porém, respondendo, lhes disse: dai-lhes vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pão para lhe darmos de comer? E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo-o, eles disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em ranchos sobre a erva verde. E assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos aos céus, abençoou e partiu os pães, e deu aos seus discípulos para que pusessem diante deles. E repartiu os 2 peixes por todos. E todos comeram e ficaram fartos. E levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. E os que comeram os pães eram quase 5.000 homens. Amém. Glória a Deus por este grande milagre que Jesus Cristo realizou naquele dia. E eu estava lendo esse texto, irmãos, e observando este texto, eu percebi algumas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês nessa noite. A primeira coisa que eu percebi nesta narrativa é que existe da parte de Deus uma predisposição em nos abençoar. Existe da parte de Deus um desejo, um interesse em abençoar pessoas. Aleluia! E quando há este, por assim dizer, casamento entre o interesse de Deus e o nosso interesse em buscá-lo, o resultado disso é milagre, é multiplicação, é bênção para a nossa vida. Então são coisas que, ao lermos esse texto, nós acabamos observando que da parte de Deus existe todo o suprimento necessário para que a nossa vida ela se torne completa em todas as áreas. Mas existe também um interesse da nossa parte que faz com que o acesso a estas bênçãos através da fé em Cristo sejam alcançadas. Uma coisa que eu percebo aqui, meus irmãos, é que quando aquele povo sabe que Jesus se desloca para um outro lado, e eles então vão atrás de Jesus, demonstrando esse interesse que nós estamos aqui mencionando, Jesus então, ele de alguma forma valoriza esta atitude de fé das pessoas, e eu posso dizer do seu povo,
que aqui está reunido para buscar também em Jesus Cristo o suprimento para todas as suas necessidades. Necessidades estas que são muito diferentes, variadas. Alguns que ainda não tiveram um encontro com Jesus têm a necessidade da salvação. Alguma pessoa que porventura está enferma tem a necessidade da cura. Alguma pessoa que está precisando de uma direção tem da parte de Deus orientação. Então Deus, ele supre de uma forma poderosa todas as áreas da nossa vida, porque ele tem um interesse, e não apenas isso, ele tem o poder de nos suprir, de nos abençoar e de multiplicar nas nossas vidas aquilo que nós tanto necessitamos. Então, o texto também me mostra uma outra coisa, irmãos, a percepção de Jesus. Quando Jesus, ele olhou para aquela multidão que estava reunida já para ouvi-lo e para receber do Senhor alguma coisa, Jesus, ele olha para aquele povo, e a Bíblia diz que ele enxerga aquele povo como ovelhas que não têm pastor. E o que significa ser uma ovelha que não tem pastor? Uma ovelha que não tem pastor é uma ovelha que está desprovida de direção. A ovelha, ela precisa de direcionamento, ela precisa de condução, ela precisa de alguém que a leve às águas tranquilas, aos pastos verdejantes, ela precisa de alguém que a alimente. Então, uma ovelha sem pastor é alguém que ainda não está se alimentando da palavra de Deus, é alguém que não está se abastecendo da água do Espírito. Uma ovelha sem pastor é alguém que ainda não está desfrutando do cuidado e da proteção de Deus, é alguém que ainda falta muita coisa, porque se o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Mas uma ovelha sem pastor, ela tem falta de tudo isso e muito mais. É alguém que ainda não tem o remédio na hora certa para a cura das suas feridas. E Jesus então olhou para aquele povo e percebeu tudo isso. Ovelhas que não têm pastor. E Jesus então, ele passa a ensinar aquele povo. Ou seja, Jesus, ele começa por um cuidado da vida espiritual daquela gente. Essa é a área mais importante que nós devemos cuidar e que deve ser prioridade para a vida de todos nós, a nossa vida espiritual. Quando Jesus percebeu aquela multidão, ele começou a ensinar, e ele ensinou por um longo período de tempo, a ponto de que o dia já estava indo embora, e os discípulos de Jesus ali preocupados, porque a noite iria chegar, e ali existia uma multidão imensa. A Bíblia fala em 5.000 homens, se fossem contar todas as pessoas, talvez chegasse perto de 20.000 pessoas. E os discípulos então, eles têm uma visão diferente da visão que o Senhor tem. Claro, o Senhor tem uma visão completa, da nossa vida, do ser humano, mas a visão humana, ela é muito limitada, e os discípulos olham para aquela multidão e sugerem para que Cristo os dispense, para que eles pudessem ir pelas aldeias e por outros lugares, a fim de que conseguisse algum alimento. E eles, nesta visão humana, começam a calcular, é muita gente, nós não temos dinheiro suficiente, nós não temos uma condição mínima de poder atender, a não ser que tivéssemos aqui 200 moedas de prata,
para poder alimentar toda essa multidão. E onde comprar essa comida toda de repente, né? Então os discípulos, eles também percebem o dia declinando e eles então sugerem para Jesus que Jesus os dispensa. Só que Jesus, irmãos, ele não queria cuidar apenas da vida espiritual daquela gente. Jesus, ele se importa com o nosso ser completo, corpo, alma, espírito. E Jesus, ele queria também alimentar aquela gente, não dispensá-los com fome. E Jesus então pergunta para eles: o que temos? Apenas 5 pães e 2 peixes. E aí entra a visão de Deus em toda essa história. Enquanto para o homem o dinheiro não é suficiente, o tempo não permite, não há uma logística adequada para resolver aquele problema, Jesus, irmãos, ele tem solução para tudo, né? Ele olha além das possibilidades humanas, ele olha além dos recursos que nos são disponíveis. E Jesus então, ele disse: tragam aquilo que vocês têm, coloquem aqui nas minhas mãos. E eu aqui vejo, irmãos, que nas mãos de Jesus, o nosso pouco pode se transformar em muito. A escassez pode se transformar em abundância. A doença pode se transformar em saúde. Os problemas têm solução. Então Jesus, ele entra com o seu recurso, com o seu milagre. E na visão de Deus, tudo é possível para aquele que crê. Então aqui Jesus agradece a Deus, pede para que eles se assentem de 100 em 100, de 50 em 50, e Jesus então distribui aos discípulos, e os discípulos distribuem aquela grande multidão. E Jesus então assim sacia a fome espiritual e a fome física daquela gente. Assim Jesus, ele demonstra o seu poder, dizendo que para ele nada é impossível. E a boa notícia é que Jesus continua sendo o mesmo ontem, hoje e vai ser eternamente. O mesmo Jesus que multiplicou aqueles pães e peixes, ele também pode, se você colocar sua vida em suas mãos, multiplicar aquilo que precisa ser multiplicado. Então você, nessa noite, apresenta ao Senhor os teus pãezinhos e os teus peixinhos, porque Ele pode saciar a tua fome, a tua sede. E muito mais do que isso, irmãos, esse texto me ensina uma última coisa, que não encerra logicamente os ensinos desse texto, mas o que eu aprendo aqui é que com Jesus existe abundância. Quantos cestos sobraram? 12 cestos, cheios de pães e de peixes. Aqui a palavra de Deus me ensina que o nosso Deus é um Deus que satisfaz completamente a vida daquele que o busca, daquele que o procura. E Deus, ele quer nos satisfazer, Deus, ele quer fazer com que a sua bênção, ela possa ser tamanha nas nossas vidas, que nós tenhamos para a gente mesmo, e nós tenhamos também para compartilhar com as outras pessoas. Aleluia! E eu quero convidar você para um momento da oração. Vamos